Pois é, Uribe, a questão do interrogatório ao vivo, ela estava sendo considerada pelas defesas, né, como algo certo. Se houvesse uma decisão de Moraes para decretar que não haveria transmissão ao vivo de última hora, aí talvez tivesse que ter um rearranjo aí, uma readequação das estratégias de defesa, mas já era algo que era considerado muito pouco provável que Moraes pudesse deferir, né, pudesse concordar com o fim da transmissão ao vivo. Bolsonaro, como você disse, Uribe, tinha dito, inclusive, na semana passada, em uma entrevista coletiva, depois que prestou um outro depoimento aqui na Polícia Federal, que não iria lacrar no depoimento, não iria crescer para cima de quem quer que fosse, não iria enfrentar, não teria essa iniciativa de partir para o enfrentamento, que iria para o depoimento com a verdade como acompanhante, e deu indicativos, então, de que, de fato, não permaneceria em silêncio, né? Poderia responder às questões que vão ser apontadas, né, pelo ministro Alexandre de Moraes e também pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e pelos advogados, os réus que também vão estar presentes nessa audiência. Durante o fim de semana, Uribe, como você disse, Bolsonaro ficou boa parte, né, desse fim de semana alojado no Palácio dos Bandeirantes, a convite do governador Tarcísio de Freitas, aliás, uma das testemunhas desse processo, dessa ação penal, e repassou, junto com seus advogados, os principais pontos dos principais documentos que fazem parte dessa ação penal. Começando pelo relatório da Polícia Federal, que contém o indiciamento, depois pela denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, depois também pela delação de Mauro Cid, que foi tornada pública depois do recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, e também, por fim, nos depoimentos que foram prestados pelas testemunhas do caso ao longo das semanas que passaram, né? Então, esses depoimentos das testemunhas também foram tornados públicos, os vídeos foram anexados ao processo, a transcrição desses depoimentos também. Então, tudo isso foi repassado ali entre os advogados de Bolsonaro e o ex-presidente para tentar se antecipar às possíveis perguntas que podem vir por parte de Moraes, por parte de Gonet ou dos próprios advogados. Por exemplo, o ex-advogado-geral da União, Bruno Bianco, advogado-geral da União do governo Bolsonaro, disse no seu depoimento como testemunha que Bolsonaro, de fato, procurou o AGU, o então AGU, né, para perguntar se havia algum instrumento jurídico que pudesse ser usado para contestar o resultado da eleição de 2022, em que Bolsonaro perdeu para Lula. E aí Bianco disse que não havia nada nesse sentido, que a eleição tinha transcorrido dentro da normalidade e que, naquela ocasião, Bolsonaro pareceu se dar por satisfeito com a resposta. Certamente, Bolsonaro deve ser questionado sobre isso, sobre se de fato questionou ou foi atrás de instrumentos, de meios jurídicos para tentar, de alguma maneira, se perpetuar no poder. Isso inclui também toda a questão da minuta do golpe, de debates, né, sobre uma eventual decretação de estado de sítio ou de garantia da lei e da ordem após as eleições de 2022. A estratégia da defesa, Uribe, Tainá, deve ser tentar desvincular ao máximo o Bolsonaro dessa denúncia, dessa acusação, né, de líder principal dessa organização criminosa, como foi apontado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia, e, em um segundo momento, tentar argumentar perante o ministro Alexandre e a PGR que qualquer iniciativa nesse sentido de buscar os meios jurídicos ficaram apenas no campo das ideias. Não chegaram a ser executados e que, por isso, não teria crime a ser imputado ao ex-presidente. Então, são algumas das coisas que a gente conseguiu antecipar que fizeram parte desse debate, desse verdadeiro pente fino que Bolsonaro e sua defesa fizeram nos principais documentos do processo até agora.